Criador abençoe você e sua casa. Aqui, Rogério Canova, professor Rogério. Tem a presença da minha esposa Mariane. Criador abençoe a todos. Mariane é minha companheira, minha professora, esposa, mãe dos meus filhos. E hoje nós vamos falar um pouquinho de neurociência. É um dia próprio. Vamos mostrar a quem nos assistir a importância de escolher o que vê, o que ouve. Isso tudo acaba formando a nossa consciência. E é um dia específico. Hoje, no calendário do Criador, nós estamos recordando o dia do perdão. Muito e muito tempo atrás, as famílias hebreias, elas iam até o templo e elas pediam perdão, faziam um exame de consciência e falava com o Criador a respeito dos erros, dos defeitos. O sumo sacerdote também fazia a limpeza do santuário nesse dia. Todos os erros acumulados, todos os erros que eram expostos por cada pessoa durante o ano, eles iam até o templo e depositavam diariamente os erros, os defeitos. O sangue dos cordeiros eram colocados lá. Então, durante o ano havia a limpeza anual, limpeza do santuário. O Criador disse para Moisés, e nós acreditamos, que assim era feito também no santuário celeste. E hoje nós estamos em oração aqui em casa, específica para isso. Temos orado pelos integrantes do grupo Sobrevivência, do canal Sobrevivência também. Somos também extremamente defeituosos, temos imperfeições no nosso caráter, impregnados. E nós vamos falar sobre isso hoje, aos olhos da neurociência. O cérebro, segundo a neurociência, e nós temos observado isso na prática, quando nós estamos usando a consciência, praticamente a mente não comanda. Quando deixamos a consciência de lado, quem comanda é a mente. Até incentivo você a fazer uma pesquisa, a estudar um pouco sobre neurociência, para você compreender amplamente esses aspectos que vamos apresentar hoje. Eu tenho defeitos, carrego uma consciência defeituosa. Vamos falar sobre espelho da mente, espelho de neurônios aqui. Tivemos espelhos não bons na adolescência, na juventude. Corremos esse risco, nossos filhos correm também. E hoje nós lutamos contra alguns defeitos de caráter, tentamos entender a mente, estamos nos policiando constantemente. E aqui você vai compreender muito sobre isso, isso vai ser importante para todos nós. E eu quero que você entenda que no momento em que a sua consciência está ligada, está e é muito importante as tomadas de decisões, mas antes de tomar as decisões, eu tenho que ter entendimento do que eu tenho colocado na consciência, para que eu não corra o risco de achar que o que está lá não é meu. E independente do ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, nós corremos o risco de ter transtornos psicossociais. O que é isso, Mariane? Psicossociais. Esse tipo de transtorno atinge o profissional que atua em ambientes altamente estressantes e desgastantes. Nós temos, cada um seu trabalho, o ambiente profissional, o ambiente de trabalho de uma mulher que não trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da família, e quem trabalha fora também, e quem também desempenha um trabalho em casa. Então, são estresses desgastantes que ocorrem durante o cotidiano, durante o dia a dia da vida. Falta de reconhecimento profissional, assédio, Excesso. excesso de trabalho são algumas situações que geram esse tipo de problema de saúde. As mulheres, os homens,
Existem alguns casais que a mulher trabalha fora e quem cuida é o marido de casa. Independente de quem seja, quando você não tem um reconhecimento, o trabalho precisa de reconhecido. É engraçado que às vezes a mulher que trabalha em casa, alguém chega e diz assim, você não trabalha então, só cuida da casa. Como se fosse o trabalho mais fácil de fazer, né? Precisa de ser reconhecido pelos filhos, precisa de ser reconhecido pelo cônjuge, seja quem cuida da casa. Não pode exceder, as tarefas precisam de ser divididas, as preocupações precisam de ser divididas, o marido precisa de ajudar a mulher a cuidar dos filhos, se for ao contrário também, os filhos, independente de ser menino ou menina, precisam de ajudar a mãe ou o pai com as tarefas, independente de quais são, dentro e fora de casa. Situações que geram problemas são essas, né? Quando que as pessoas podem ser assediadas? Nós poderíamos levar pelo lado só físico, poderíamos levar pelo lado emocional também. Cometemos alguns assédios quando nós tentamos burlar a mente das pessoas, fazer as pessoas pensar como nós, e as pessoas precisam de ser respeitadas. Eu, particularmente, tenho defeitos de caráter, Mariane sabe que infelizmente tenho hábitos controladores e tenho lutado contra isso, a cabeça não para, tanto com trabalhos de casa, já teve épocas de não descansar a mente nem no descanso semanal, mas nós lutamos contra isso, Mariane me ajudou muito e nós conseguimos vencer essa barreira, essa batalha e temos vencido, temos lutado contra isso. Os resultados são traumas psicológicos e até doenças como ansiedade, depressão, síndrome de burnout ou esgotamento. Exatamente. Eu constantemente, quando eu preciso de dar uma pausa, eu me esgoto, Mariane sabe. Eu sou muito preocupado, extremamente preocupado com tudo e de vez em quando a gente dá uma pausa no trabalho para manter a organização da mente. Então, a ansiedade são parecidas, né, com a depressão, mas nós vamos falar sobre isso aqui. Quero que você entenda que quando você sente a mente cansada, precisa de dar uma pausa, né? Os eletrônicos contribuem muito para isso, a gente tem que ter um controle disso tudo. Você vai entender isso pelo lado espiritual também. Às vezes até a espiritualidade, você que está nos ouvindo, que faz parte de uma igreja, de uma denominação, você corre o risco de, além das tarefas de casa, do seu trabalho, pegar cargos na igreja e isso acaba te sufocando, você cuida de outros e deixa de cuidar dos seus. Então tudo há necessidade de ter um equilíbrio, nós já passamos por isso, né, Mariane? Já. Fim de semana esgotados por cargos nas denominações por onde a gente passou, né, na denominação por onde a gente passou. Então isso é um risco, tá? Nós precisamos muitíssimo de ter um equilíbrio para que não esgotemos, para que não nos tornemos mais ansiosos e depressivos, né? Down, né? Para baixo. É aquilo que você fala, né? Quanto mais coisas agregar, mais responsabilidade teremos e mais cansaço teremos. Isso. Como a gente não só trabalha aqui no sítio, por exemplo, o sítio é muito bom, mas quanto mais bicho a gente tem, mais dependência causa, né? A maioria dos bichos são dependentes, depende para tratar, depende de cuidados, limpeza. Então acreditamos aqui que para o Criador tudo precisa estar muito limpo, muito organizado em tudo onde nós convivemos. Então tem que ter uma cautela para não sobrecarregar, não sobrepor ninguém. Os transtornos psicossociais podem apresentar sintomas como tristeza, preocupação excessiva, irritabilidade, taquicardia ou falta de motivação. Dor no peito, faz o eletro, não dá nada, dor, a ansiedade, a palpitação, né? Sintomas como tristeza,
Nós temos que ter uma cautela muito grande com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Eu vou mostrar daqui um pouquinho, para que esse sintoma de tristeza, porque às vezes a gente fica esperando acontecer algumas coisas que são anunciadas e talvez não são nem bíblicas, mas as pessoas colocam de um ponto de vista bíblico, e isso causa ansiedade, causa irritabilidade, causa excesso de preocupação. Eu tenho excesso de preocupação, mas é com a família, é com a minha vida, com a vida dos meus filhos, né? Esse é um problema que eu carrego, tenho lutado contra isso e a gente tem trabalhado para ajudar. Então, falta de motivação também, quando você espera alguma coisa que não aconteça. Como que funciona a mente? Estamos passando bem rápido, o vídeo de não ficar longo. Nós temos um lobo frontal, essa parte aqui do cérebro é o lobo frontal, é a parte da frente. O que é o local, é o maestro da orquestra do cérebro. Ele controla a quantidade de pensamentos que nós temos em nossa mente. O lobo frontal faz esse controle. Porque tudo aqui dentro do cérebro é pensamento. A sua grande maioria é pensamento. Então é importante nós entendermos que o lobo frontal, ele controla a quantidade de pensamentos. Ele equilibra a velocidade de pensamentos. Acontece que tem pessoas que têm menos dopamina, um hormônio produzido pelo nosso corpo e utilizado pelo lobo frontal. Essa quantidade menor de dopamina é visível em pessoas autistas, né, crianças autistas que têm dificuldade ou outras que têm déficit de concentração. Então a dopamina ela é menor. Quando que essa dopamina é produzida? Eu vou mostrar mais ali à frente, quando você sente prazer, né, atividades, coisas que a gente faz que nós sentimos prazer. Então tem pessoas que têm menos e tem pessoas que têm mais dopamina. Então como ela controla a quantidade de pensamento, se o seu cérebro produz menos dopamina, você vai ter uma dificuldade em controlá-los, onde gera irritabilidade. Então nós temos que nos conhecer. Quando você percebe que muitas tarefas te causam esgotamento, você tem que diminuí-las, certo? Por exemplo, às vezes eu estou estudando um assunto espiritual. Vamos colocar aí morte, preocupação de muita gente. E aí eu separo lá uma leva de vídeos, informações, muitas informações para minha mente, de uma vez. Eu acabo sobrecarregando e eu vou ter um esgotamento emocional. Eu vou apresentar uma irritabilidade. O celular, os eletrônicos causam isso. Quando a gente trabalha, espera um tempo e alguém da casa ou da família vem e atrapalha esse momento que você separou, e isso às vezes te causa irritabilidade, é porque você já programou, né? Às vezes o seu cérebro está cansado, ele precisa de uma concentração ali, alguém vem e te tira a concentração, então você se sente irritado por conta disso. Então agora que nós sabemos como que funciona, nós vamos ver como que o cérebro produz a dopamina, né? São todos adultos, tudo que nos causa prazer favorece a dopamina. Então imagine, se você come alguma coisa e aquilo te causa sensações boas, vai produzir dopamina. O Criador, ele, na sua imensa sabedoria, conhecendo o presente, o passado e o futuro, imagine que ele deu para o casal casado essa intimidade, né? A sexualidade. Então é liberada a dopamina, principalmente se o casal ele é consciente, há uma conversa muito boa, que ninguém fique insatisfeito com o que é proposto, com o que é feito, e tudo isso, para quem segue o Criador, aos olhos do Criador, com orientação da Escritura, né? Então tudo isso vai dar uma dopamina boa para si,
para os cônjuges, né, para os casais, para o seu cônjuge, para os casais. Vícios de substâncias e vícios de comportamento. Alguns vícios, como eu mencionei agora, às vezes, quando você pega o celular na mão, é um vício de comportamento, você sente uma liberação de dopamina, dependendo do que você vai ver. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ensinamos o nosso cérebro entender como algo bom. Substâncias também, algumas pessoas tomam aí um vinhozinho, né? Tomam alguma bebida alcoólica. Então, avalie como você achar melhor. Eu estou mencionando aqui porque são substâncias que viciam também. Algumas pessoas que não têm controle até são prejudicadas por isso, liberam a dopamina. Então, no geral, aquilo que te dá prazer vai liberar mais dopamina. Então, as pessoas hiperativas, elas precisam de mais dopamina. Eu já ia perguntar sobre a hiperatividade. Isso, elas precisam de mais dopamina. As pessoas que têm déficit de concentração, elas precisam de uma liberação de dopamina. E caso seja um professor, caso seja o pai e a mãe, ele precisa de encontrar aquilo que estimula o prazer da criança ou do próprio adulto e tentar associar um culto, por exemplo, uma leitura da escritura, uma história bíblica com algo que gera prazer para essa criança ou para esse adulto, para que a dopamina seja liberada e para que o lobo frontal consiga liberar, né, mais raciocínio, facilidade para os pensamentos. Para as pessoas que têm menos dopamina, o lobo frontal fica sem freio. As pessoas não conseguem associar todos os pensamentos que estão ali, acabam fazendo besteira, cometendo erros, por não ter uma quantidade de dopamina suficiente para organizar os pensamentos. Agora, como que esses pensamentos são formados? Os neurônios, eles possuem espelhos. Tá vendo o pai fazendo a barba aqui, o filho copiando. Então, tudo que passa pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e tudo que envolve os nossos sentidos geram espelhos no nosso organismo desde a nossa infância. Então hoje, dentro da neurociência, observando a parte física do corpo, nós já sabemos que o bebê ele aprende a andar porque ele vê o pai e a mãe andando. Ele espelhou aquela ação, ele espelhou os movimentos. Então, é por isso que quando você não está muito bem de saúde, o médico te manda para a academia, porque movimentos repetitivos vão aproximar os terminais nervosos ali, vão favorecer os terminais nervosos em relação à musculatura. Então, quanto menos eu ando, menos habilidade eu tenho a andar. Quanto menos eu corro, menos habilidade eu tenho ao correr. Quanto menos eu salto, menos habilidade eu tenho ao saltar. Então, esses espelhos também, eles acontecem no lado emocional. Não é aconselhável ver séries, ou pelo menos você deveria escolher as séries que você vê, que você assiste, porque elas vão produzir espelhos no seu sistema nervoso. Às vezes, se você não está muito bem e você vê uma série deprimente, ela vai te causar sentimentos depressivos. Ela vai liberar, caso seja uma série muito ativa, e você acaba produzindo, jogando para dentro do seu corpo aquela imagem, a adrenalina vai ser produzida e você não vai utilizar essa adrenalina. Isso faz mal, isso prejudica. Pesquise um pouco que você vai ver. Isso acontece também com alguns vídeos ou algumas informações que nós colocamos na mente. Às vezes nós colocamos informações que geram espelhos e depois a nossa mente ela reproduz um pensamento. E aí a gente diz assim, olha, o Criador falou comigo. E às vezes não foi o Criador que falou com você. Mas são espelhos reproduzidos de acordo com as informações que você adquiriu. Notem que dentro da Escritura, quando o Criador fala com alguém, ele é específico, ele manda um mensageiro. Ele diz, olha, alerta o povo, fulano de tal. Então nós temos que aprender um pouco a ouvir a nossa consciência.
E nós estamos alimentando ela, e dependendo do que nós estamos alimentando, aquilo vai forjar pensamentos que às vezes não agradam o Criador. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter cuidado com o que nós convivemos, seja filme, seja novela, seja às vezes até músicas, porque elas causam espelhos na nossa mente. E inclusive, falando de séries aqui, existem pesquisas recentes, é importante até você ver, você que está nos assistindo agora, você vai ver que elas demonstram que aquilo que você assiste em capítulos, quando termina, às vezes série, às vezes uma novela, quando termina parece que falta um pedaço. Se eles anunciam uma sequência daquilo, você fica guardando. Parece que faz parte da sua vida. E quando a escolha não foi muito boa do que estava assistindo, isso se torna um problema, gera ansiedade, gera nervosismo e pode até gerar depressão. Então, de olho nos espelhos. O que está escrito aqui, Mariana, em segunda, neurociência? Nós não somos o nosso cérebro. Somos a consciência que, com conhecimento, se torna igual ao funcionamento do cérebro. Então, nós somos consciência. É claro, isso é o que diz a ciência, a neurociência. E observando diariamente, conhecendo o contexto escriturístico, nós percebemos que exatamente nós somos a consciência. Por quê? O que o cérebro faz? Nós vamos entender agora. Vivência é igual cérebro legal mais corpo legal. Então precisamos de cuidar do corpo e cuidar da nossa mente. Se nós só conhecemos, mas não colocamos em prática, isso se torna problema para o nosso corpo. Já que a Escritura diz que o nosso corpo é templo do Espírito do Criador. Então nós precisamos de tornar ele habitável, certo? Cérebro. Só cérebro é igual necessidades básicas, igual coração. Batendo igual pulmão, respirando. Então, quando nós não estamos usando a consciência, o nosso cérebro, essa máquina extraordinária que o Criador fez, ele cuida das necessidades básicas. Você não pensa para o seu coração bater, você não pensa para o seu pulmão respirar, você não pensa para as atividades naturais do corpo acontecerem. É a mente que cuida de tudo isso. Não somos nós que damos a ordem, né? Para, o coração bate, o pulmão respira. Né? Porém, quando nós não estamos usando a consciência, o nosso cérebro ele fica no automático. E qual que é o destino dele, Mariane? Destino do cérebro é igual sobrevivência e busca de prazer. Então, desde que o mundo é mundo, quando você não usa a consciência, o seu cérebro ele vai procurar sobreviver e ele vai procurar algo que lhe satisfaça para a produção de dopamina. E caso as informações que tenham na sua consciência na hora de fazer a escolha não sejam boas, a busca pelo prazer pode não agradar o Criador. Eu coloquei prazer aqui para nós compreendermos melhor tudo que nos causa satisfação. Então, hoje é um dia propício, o dia do perdão, dentro da Escritura, para você vasculhar a sua mente, para você procurar compreender se aquilo que te causa prazer, se aquilo que te tem causado satisfação, em todas as áreas da sua vida, se agrada ao Criador. É um dia como esse que nós nos tornamos mestre do nosso cérebro. Através da vontade do Criador, que se a vontade dele estiver na nossa consciência, não nós seremos mais o mestre, mas ele. Então você precisa ser o mestre do seu cérebro. E para que isso aconteça, você precisa de usar com grande frequência, ou a maior parte do tempo todo, a sua mente. Com consciência. Você precisa de usar a sua mente e não a sua mente usar você. Caso você não use a consciência para dominar a sua mente, nós ficaremos... Essa é a minha grande luta. A Mariane está aqui, é minha companheira. Quantos anos, meu bem?
15? 14, vai fazer 15. Vai fazer 15. 2 meses. O Criador seja louvado. Ela sabe as inquietações que eu tenho de adolescência, de juventude, né? A propósito, faço o esforço suficiente, o possível, para manter a sua família unida. Filho sem pai não é bom, filho sem mãe não é bom. Se pudesse ser criado sozinho, o Criador teria dado oportunidade para a mulher gerar sozinha, ou o homem sozinho. Então nós precisamos de família. E eu agradeço muito o companheirismo da minha esposa. Ela tem sido paciente para me ajudar a organizar esse turbilhão de emoções que eu sou. Minha mãe já dizia, né? Rogério parece barata. Rogério, quando come melado, se lambuza. Então eu sou meu, né? Eu sou intenso em tudo que eu faço. É de vida. Nós estamos aprendendo faz 43 anos a cuidar de tudo isso. Então, seja o mestre do seu cérebro. A Mariane vai fazer uma leitura. Nós separamos aqui para finalizar esse vídeo o Salmo 139. A Mariane vai ler uma parte aqui para nós, para ficar de meditação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos terminar com o Salmo 139. Foi um breve bate-papo para você vasculhar a sua mente. E antes dela fazer a leitura, eu queria propor para você um testezinho. Pega uma folha de papel, anote 7 itens que são seus hábitos. Escreva lá em cima, este sou eu ou essa sou eu, né? Escreva lá em cima, esse sou eu ou essa sou eu, 2 pontos. Aí coloque embaixo 7 hábitos diários, semanais que você faz. Procura lá dentro da sua mente, é um dia propício para fazer isso hoje. Quando você terminar, você passa hábito por hábito, vendo se esse hábito é seu. Vai lá no primeiro hábito. O que é hábito? É aquilo que a gente faz constantemente. Vou citar um exemplo. Às vezes eu acordo e a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. Às vezes eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar uma xícara de café ou fazer o café. A primeira vez, a primeira coisa que eu faço às vezes é tomar um copo com água. Né? Aqui em casa a gente tem o hábito de tomar um copo de limão com vinagre de maçã e própolis. Primeira coisa. Então, às vezes a primeira coisa que eu faço é ajoelhar e orar ao Criador. Então, descreva seus hábitos. Quando você terminar de escrever 7, é um número ímpar, importante, você passa hábito por hábito. Você vai vasculhar na sua mente se aquele hábito você viu alguém fazer, você viu em algum seriado, você viu em alguma novela, você viu algum adulto fazendo, às vezes seu pai antigamente, o que seja. Eu quero que você coloque ali embaixo, não, isso aqui é meu, ninguém faz, só eu faço, não vi ninguém, mas vasculha na sua mente, procure ser correto com a sua mente. Vai para o segundo e faz isso até o final. Quando terminar, eu quero que você veja se esses hábitos são seus, são mais hábitos seus ou mais hábitos que você copiou de alguém. Esse exercício é muito importante para você ver como que está sendo o espelho da sua mente. Se você tem copiado mais os outros ou desenvolvido hábitos juntamente com o Criador na sua vida. O Criador abençoe você e sua casa. Mariane vai fazer a leitura aqui do Salmo 139. Criador, Tu me provaste e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe discernes minhas inclinações. Examinas minhas atividades diárias. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos que antes que eu fale uma só palavra, Criador, Tu já sabes tudo sobre ela. Tu me tens guarnecido tanto por trás quanto pela frente e estendes Tua mão sobre mim. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim, é elevado demais para que eu o alcance. Para onde escaparei do Teu Espírito? Para onde fugirei de Tua presença? Se subo aos céus, Tu lá estás. Se me deito no Sheol, também lá estás. Se eu vou com as asas da alvorada e pouso além do mar, mesmo lá Tua mão me guiaria, e Tua mão direita rapidamente me seguraria. Se eu disser que as trevas me cerquem, que a luz à minha volta seja noite, ainda assim trevas como essas não são tão escuras para Ti. Pelo contrário, a noite é tão clara quanto o dia, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois formaste o mais íntimo de meu ser,
Tu me teceste no ventre de minha mãe. Louvores te dou porque de modo assombroso fui feito. Maravilhosamente tuas obras são maravilhosas e eu sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Muito bem, obrigado pela sua companhia até agora no vídeo. Termine de ler o Salmo aí você em sua casa. Foi um prazer falar com você nesse dia de hoje. Obrigado pela tua presença. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador os abençoe. Até mais.